naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. A maravilhosa obra do Senhor, reunindo os filhos de Deus que andam dispersos. Isaías capítulo 53, a partir do verso 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Queridos irmãos, a maravilhosa obra do nosso Senhor Jesus, como lemos nesses textos, visou reunir, convocar os alienados para a maravilhosa coinonia que somente Ele e o Pai, pelo Espírito, possuíam. Muito interessante essa que podemos chamar de profecia de Caifás. Nós sabemos que debaixo desse jugo, tanto Anás quanto Caifás, que eram parentes, o nosso Senhor foi rejeitado e crucificado. Mas quando ele repreende o sinédrio, sendo o sumo sacerdote, e diz: vós nada sabeis, convém que morra um homem pela nação. Ele está falando isso, é claro, de um modo bastante natural. Mas João interpreta essa sua palavra como uma profecia. Então ele interpreta de uma maneira tão precisa e, por outro lado, tão linda. O Filho, o Senhor Jesus, estava para morrer, para reunir em um só corpo. Muito interessante é que essa palavra corpo é particular de Paulo. Leia as epístolas de João, o próprio Evangelho, e você vai ver que essa não é ênfase de João, esta é ênfase de Paulo. Mas então João usa aí essa palavra corpo de um modo muito específico. O Filho de Deus estava para morrer, para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Pecado, antes de ser uma realidade biológica ou física, é uma realidade espiritual. Talvez se pudéssemos expressar com uma palavra o que significa o pecado, talvez nossas mentes pensemos nas palavras mais conhecidas. Pecado é imoralidade, pecado é ofensa contra Deus. Mas pecado, na análise mais intrínseca, é alienação. Quando o homem pecou no Éden, ele foi alienado da comunhão com Deus. Ou seja, comunhão é o oposto de alienação. Então, em que sentido o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido? Em que sentido esse homem está perdido? Ele está alienado da coinonia, da divindade, da comunhão de Deus. Então, amados irmãos, nessa última sessão, por hoje, amanhã seguiremos com o tema comunhão na mesa do Senhor, já que amanhã vamos partir o pão juntos. Então, com a ajuda do Senhor, vamos mencionar esse tema. Para concluirmos hoje essas duas sessões, vamos a mais alguns textos que vão nos ajudar a compreender a prática dessa comunhão. Nunca percamos de vista o fundamento e a base preciosas dessa comunhão. Aquele
que se fez carne e habitou entre nós, aquele que foi moído pelas nossas transgressões, capítulo 53 de Isaías, que termina assim: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Queridos irmãos, que verso esse? Quando o confrontamos com João 17, como aquela oração sacerdotal se faz clara: Pai, minha vontade é que onde eu estou, e já vimos que essa é a comunhão do Pai e do seu Filho Jesus Cristo, estejam comigo os que me deste. Anteriormente, na mesma oração, ele havia dito: eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. No capítulo 10 de João, ele já havia dito: aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. Irmão, que tipo de ajuda para sua autoestima você precisa? Você acha que precisa de alguma? Se você precisa de alguma, está aí, João 10. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Quem são esses? Ele explicou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, não seguem a voz dos estranhos, ninguém as arrebatará da minha mão, e da mão do Pai ninguém pode arrebatá-la. Como nós já dissemos outras vezes, sabe por que nós cristãos não precisamos nem nos preocupar com a chamada autoestima, com U? Porque nós já recebemos uma alta estima com L. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e viveu uma vida humana palpável, maravilhosa. Grande mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. Ah, queridos irmãos, nunca cessamos de nos assombrar e nos deslumbrar diante de tão magnífica obra. Quando Paulo escreve a Timóteo, nesse texto que citei, 1 Timóteo 3,16, Paulo diz que ele foi contemplado por anjos. Você se lembra? Nunca essa expressão deixa de causar assombro nos nossos corações. Sabe por quê? Quando os anjos, seres criados, sejam eles anjos, querubins, serafins ou qualquer das ordens angelicais, e todas elas criadas, eles tinham no céu um objeto de contemplação, de adoração. Quem eles adoravam? Aquele que é a expressão exata do ser de Deus, aquele que é o resplendor da glória. Mas um dia algo aconteceu. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, esse que é o objeto, o foco da adoração dos anjos, ele deixa a posição de glória. E agora os anjos não têm alternativa. Eles não podem mais olhar para cima. Eles têm que olhar para baixo. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É por isso que Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 1, de 10 a 12: este mistério contido na encarnação do Redentor, que foi profetizado pelos profetas, os sofrimentos referentes a Cristo e as glórias que lhes seguiriam. 1 Pedro 1,10. Foi-lhes dito que não para si mesmos eles profetizavam essas coisas, mas para vós outros, para quem foi anunciado o Evangelho. Coisas estas, 1 Pedro 1,12, que anjos anelam perscrutar. Percebe? Então por isso nós temos aquela presença tão constante dos anjos, desde a predição do nascimento de Jesus, quando não apenas um anjo, nem um querubim, mas um arcanjo, chamado Gabriel, ele vai fazer o anúncio daquela concepção santa. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e o ente santo que há de nascer será chamado o Filho de Deus. O anjo, arcanjo Gabriel anuncia a Maria. A partir daí,
continuam os anjos deslumbrados. Então o anúncio é feito também a José. Isso está em Mateus